de forma resumida, eu vou trazer os principais pontos da reforma tributária para vocês. Primeira grande proposta da reforma tributária, a criação de um IVA, um imposto sobre o valor agregado. O Brasil sonhava em ter um IVA, sonhava em ter um IVA não cumulativo. O que é um IVA? É um imposto sobre o valor agregado, como eu falei. Ele é um tributo que objetiva tributar aquilo que é adicionado de valor em cada etapa da cadeia econômica. Então, imagine o seguinte, imagina que uma indústria comprou insumos e fabricou um produto que o custo desse produto foi R$ 500. E aí ele vende esse produto por R$ 2.000. Quanto foi o valor agregado na cadeia econômica? R$ 1.500. O IVA busca tributar esse valor, aquele que é agregado. Então vamos supor que um atacadista comprou esse produto por R$ 2.000, vendeu posteriormente por 3.500. Então o atacadista agregou R$ 1.500. Para que o tributo ele possa de fato alcançar o valor agregado, a gente precisa aplicar uma técnica nele, que é a técnica da não cumulatividade. O que essa técnica da não cumulatividade propõe? Que o tributo ele não seja acumulado durante as fases. Dessa forma, se evita o efeito cascata, se evita o efeito bola de neve da tributação. E como que isso é feito? Por meio de débitos e créditos. Então, quando eu compro a mercadoria, eu tenho direito a crédito. Quando eu vendo a mercadoria, eu tenho um débito. Então, eu faço o encontro de contas em uma conta corrente, uma conta gráfica, e se o saldo for positivo, eu tenho um valor a recolher. Se o saldo é negativo, eu tenho um valor a compensar ou a recuperar. Então, esse é o objetivo de um IVA. Feita essa explicação, eu pergunto a vocês, o ICMS não é não cumulativo? É sim, o ICMS é não cumulativo. O IPI é não cumulativo. PIS e COFINS tem sistemática não cumulativa. Ou seja, o problema do Brasil não era falta de IVA. IVA a gente já tinha. Inclusive, o nosso IVA, ele era muito plural. Ele era muito amplo. Só que ele tinha uma base de incidência fragmentada. O problema dos nossos IVAs, por assim dizer, né? Primeiro era esse, né? Que ele tinha uma base muito fragmentada. O que é que isso significa? Quando você pensa em industrialização, você pensa no IPI. Quando você pensa em circulação de mercadorias, você pensa no ICMS. Quando você pensa em receita, você pensa no PIS/COFINS. E essa fragmentação torna o processo complexo. Isso é corrigido com o IVA Dual. E também, pessoal, esse modelo, né, plurifásico, onde o tributo incide em múltiplas fases, né, incide na indústria, incide no atacado, incide no varejo, incide no consumidor final, ele é um modelo baseado nos parâmetros da OCDE e nos países europeus, tá? A maior parte dos países da União Europeia utilizam esse modelo plurifásico, não cumulativo, que inclusive está dentro das 27 recomendações da OCDE, com relação a diretrizes voltadas para o sistema tributário. Então, o Brasil queria muito se adequar a esse modelo. Isso não quer dizer que ele é o único modelo, tá, pessoal? Existem outros modelos de não cumulatividade, a exemplo do modelo norte-americano, que é um modelo que também é não cumulativo, mas aonde o tributo incide somente na última fase da cadeia econômica, na venda para o consumidor final, para o contribuinte de fato. Quando eu vendo para essa pessoa, há a incidência do tributo naquele momento, e como não há uma múltipla incidência, não há uma segunda ou uma terceira incidência, então ele não se acumula. Nós estamos, portanto, falando de um tributo não cumulativo. O Brasil não queria adotar esse modelo, por quê? Porque nós temos uma cultura de sonegação também muito alta, né? É até interessante porque você não vai ouvir isso da boca de ninguém do Ministério da Fazenda, de que esse era um dos motivos, né? Em virtude da cultura de sonegação brasileira. Mas é, de fato, um dos motivos, tá? Eles vão falar que simplesmente preferem o modelo europeu, que o modelo americano tem falhas. Mas todos os modelos terão falhas, tá? Não existe esse modelo perfeito. Pois bem, o que é esse IVA Dual? Esse IVA, ele é o nosso imposto sobre o valor agregado, se dividiu em dois. O Brasil queria ter um IVA.
Mas qual era o problema de ter um único IVA? Corria o risco de a emenda constitucional, se tratasse de um único IVA e retirasse competências dos estados, retirasse competências dos municípios, essa emenda ser inconstitucional, porque estava ferindo uma cláusula pétrea da Constituição e, dessa forma, atingindo diretamente o princípio do federalismo tributário, aonde o ente ele precisa ter autonomia autonomia financeira. Então, exatamente para conseguir fazer um malabarismo ali, né, equilibrar na criação de um IVA, mas que ao mesmo tempo não ferisse a competência de estados, de municípios e do Distrito Federal, foi criado esse IVA dual, que eles são gêmeos. Segundo o artigo 149 da Constituição, esses dois tributos possuem o mesmo regime jurídico. Isso significa que eles devem ter o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo, as mesmas hipóteses de incidência, não incidência, as mesmas imunidades. Então, eles são gêmeos, mas são distintos. A CBS é uma contribuição de competência da União. Lembrem-se sempre, tá? No direito tributário, competência é poder. Quando eu digo que compete à União, significa que a Constituição ela deu poder à União para que ela pudesse instituir e cobrar uma contribuição sobre bens e serviços. Essa contribuição à CBS, ela tem como premissa base substituir o PIS e a COFINS. E o IBS, que é um imposto sobre bens e serviços, ele vem para substituir o ICMS e o ISS. E ele é de competência compartilhada. Compartilhada entre quem? Estados, Distrito Federal e municípios. Vamos dar uma olhadinha aqui o que diz a lei complementar, certo? A lei complementar é o instrumento legal que institui de fato esses tributos. E aqui ela diz o seguinte, ó, artigo 1º, ficam instituídos o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, de competência compartilhada entre estados, municípios e Distrito Federal, que foi o que eu acabei de dizer para vocês, e de que trata o artigo 156A da Constituição. Vamos entender isso aqui bem rápido, tá? A Constituição, pessoal, ela não cria tributos. A Constituição, ela não cria tributos. Tecnicamente, o que a Constituição faz é outorgar competência para que os entes possam instituir e cobrar tributos, estabelecer quais são os princípios que devem ser obedecidos por esses tributos e quais são os limites que esse ente tem no seu poder de tributar. Então, a Constituição ela tem esse papel. Então, lá no artigo 156A, ela estabeleceu a premissa para que os estados, o Distrito Federal e os municípios pudessem instituir o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Já o inciso 2º do artigo 1º diz que a contribuição social sobre bens e serviços, CBS, de competência da União, de que trata o inciso 5º do caput do artigo 195 da Constituição. Então, também fica instituída a CBS, tá? Quais são as principais características desses dois tributos? Primeiro, uma base ampla. O que é que significa ter uma base ampla? E aqui eu vou começar a fazer com vocês uma dobradinha entre a lei complementar e o texto aqui do nosso mapa mental, tá? Base ampla. Lembra que eu falei que a nossa base de cálculo hoje dos nossos IVAs, ela é muito fracionada? Com o IBS e CBS, isso acaba, a gente tem uma base ampla. Ambos os tributos incidem sobre todas as operações com bens e serviços, sejam esses bens tangíveis, intangíveis, importação, produtos digitais, tanto faz. Inclusive, vamos lá ver o que é que diz a lei complementar. Para fins, artigo 3º, tá? Para fins desta lei complementar, consideram-se operações com bens, todas e quaisquer que envolvam bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, inclusive direitos. Ou seja, meu amigo, envolve praticamente tudo, né? Se você estiver trabalhando com bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, inclusive direitos, você está falando de operações com bens que será base de incidência, campo de incidência para IBS e CBS. Aí vejam só como é que ele conceitua serviço. Só um parêntese aqui, tá, pessoal? Alguns doutrinadores,
eles criticam essa tautologia que tem aqui no artigo 3º, no inciso 1º, na linha A, aonde é utilizado na própria definição do item aquilo que está se definindo. Então diz, ó, bens são todas e quaisquer operações que envolvam bens. Então, se eu ainda não defini o que é bem, eu não poderia utilizar o próprio termo que está sendo definido da definição. Isso é uma tautologia. Mas, bastante, está aqui, foi a técnica legislativa utilizada, então está na norma, mas alguns tributaristas têm feito críticas a isso. Na linha B diz o seguinte: serviços, ou seja, operações com serviços, são todas as demais que não sejam enquadradas como operações com bens nos termos desta lei complementar. Ou seja, pessoal, tudo aquilo que não for bem é serviço, ponto. Então, isso é base ampla. Isso é base ampla. É dizer que IBS e CBS vão incidir sobre tudo. O cálculo de IBS e CBS será por fora. O IVA não compõe a sua própria base de cálculo. É o fim do método por dentro dos tributos. Então, aqui tem um exemplozinho simples, tá? Imagine que nós temos produtos cujo valor é R$10.000. Esse valor de R$10.000, o tributo está por dentro. Vamos supor que essa carga tributária seja de 30%. Então, isso significa que R$7.000 dos 10.000 são produtos e R$3.000 dos 10.000 são tributos. Desta forma, pessoal, nós temos aí uma base de cálculo aonde os tributos compõem o preço dos produtos. Com a reforma tributária, isso acontecerá de outra maneira. Se o preço dos produtos é 7.000, então o valor da operação é 7.000. Se os tributos forem 30%, ele será aplicado em cima desses 7.000, então nós vamos ter um valor de 2.100. Nesse exemplo, o valor total da transação diminui. É óbvio que isso depende se a gente está falando de um preço de produtos que está contaminado ou não com os tributos. E isso vai depender muito da capacidade de negociação de quem está adquirindo produtos. Então, pode ser que você tenha um poder de negociação e, de fato, o seu fornecedor retire todos os produtos que hoje compõem o preço, mas pode ser que não. Pode ser que aqui nesse segundo cálculo, ele mantivesse os R$10.000 como se não tivesse tributo por dentro. E aí você tivesse que pagar os tributos em cima desses 10.000. Então, isso, sem dúvidas, encareceria muito a operação, né? Vejam só, esse cálculo por fora, onde é que ele está na lei complementar? Ele está lá no artigo 12º. Ó. Vou aqui levar vocês lá para vocês conseguirem visualizar, certo? No artigo 12º, ele fala sobre a base de cálculo do IBS e da CBS. Então, aqui no artigo 12º, que trata da base de cálculo, ele diz o seguinte: a base de cálculo do IBS e da CBS é o valor da operação, salvo disposição em contrário previsto nesta lei complementar. O valor da operação compreende o valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título, inclusive os valores correspondentes a... Aí ele diz, ó, acréscimos decorrentes, juros, multas, descontos concedidos sobre condição. Então, ele estabeleceu uma série de regras daquilo que será acrescido à base de cálculo. Mas, aqui, quando ele fala das hipóteses daquilo que não integra a base de cálculo, ele deixa claro, ó, não integram a base de cálculo do IBS e da CBS. O montante do IBS e da CBS incidente sobre a operação. Portanto, isso deixa expresso, deixa claro que esses tributos não vão compor a sua própria base de cálculo. Não cumulatividade plena é outra característica fundamental do IBS e da CBS. O que é essa não cumulatividade plena, pessoal? Hoje, a nossa não cumulatividade, aquela que se aplica ao ICMS, ao IPI e ao PIS e a COFINS, elas são motivos de muita litigiosidade no nosso sistema tributário. Por quê? Porque a administração tributária encara a não cumulatividade, o direito a créditos do contribuinte, como se isso fosse uma benesse, como se fosse um favor. E não deveria ser assim.
o crédito do contribuinte é um direito. O crédito do contribuinte é um direito. E é por isso que nós temos tanta judicialização envolvendo a não cumulatividade, porque a administração tributária sempre aplica uma interpretação muito restritiva ao direito a créditos, enquanto o contribuinte faz uma interpretação mais ampla desse direito a créditos. Então, uma não cumulatividade plena, ela prevê o quê? Todas as vezes que eu pagar tributos na entrada, isso me dá direito a créditos. Todas as vezes que eu pagar tributos nessa operação anterior, eu tenho direito a crédito. A única exceção que nós temos a essa regra está lá, pelo menos a exceção mais forte, né? Está no artigo 57 da Lei Complementar, que fala sobre os produtos de uso e consumo pessoal. Não são produtos de uso e consumo da empresa, tá? São produtos de uso e consumo pessoal que a lei considera como não sendo ligados à sua atividade fim, tá? Outra característica fundamental é o recolhimento no destino. O tributo passa a ser devido para o município e o estado aonde o bem está sendo destinado ou o serviço está sendo entregue, tá? Então, dessa forma, nós temos um recolhimento no destino. E isso, pessoal, o objetivo, obviamente, é acabar com a guerra fiscal, né? Acabar com essa famosa guerra fiscal que nós temos no Brasil, onde os estados competem, utilizando-se de incentivos fiscais, para trazer novos investidores, investimentos, indústrias para as suas regiões, tá? Eu vou já falar sobre benefícios fiscais, tá? Existe muita dúvida a respeito dessa matéria, mas eu vou esclarecer também com vocês. Além disso, pessoal, além do IVA Dual, nós temos a figura do imposto seletivo. O imposto seletivo ele está previsto no artigo 409 da Lei Complementar. No artigo 409 diz o seguinte, ó: fica instituído o imposto seletivo, de que trata o inciso 8º do artigo 153 da Constituição, incidente sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E aqui ele traz um rol de quais são esses bens e serviços: veículos, embarcações e aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bens minerais, concursos e prognósticos, fantasy export. Isso tudo tem um detalhamento maior lá no anexo 17 da Lei Complementar, com seus respectivos NCMs, tá? Com os seus respectivos NCMs. Qual é o objetivo do imposto seletivo? Esse imposto seletivo, ele tem como propósito desestimular a comercialização, extração, produção e circulação de produtos que sejam considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, tá? Pessoal, esse regime geral de IBS e de CBS, esse regime que se aplica débitos e créditos, né, que a gente está comentando agora, é o que a lei chama de regime regular, tá? Sempre que a gente falar de regime regular, nós estamos falando desse regime geral, que se aplica à não cumulatividade. Só que existem alguns regimes que são diferenciados. Diferenciado não significa necessariamente que seja favorecido, tá, pessoal? Pode ser, em alguns casos, que o regime diferenciado seja favorecido, mas pode ser que em alguns outros ele só seja um regime que é necessário de ser específico, tá? Específico. Então, dentro dos regimes diferenciados, nós temos diferenciações em razão das alíquotas. Então, por exemplo, eu mencionei para vocês que a atividade de contabilidade ela tem uma redução de 30% na alíquota padrão do IVA. Nós temos alguns produtos que têm uma redução de 60% na alíquota, outros têm uma redução de 100% nas suas alíquotas. Onde que está previsto isso, professor? Lá nos anexos da Lei Complementar, tá? Lá nos anexos da Lei Complementar, diz cada uma dessas hipóteses de forma detalhada. É óbvio que a gente não tem como estudar todas essas hipóteses aqui nesse curso, né, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de mais de 50 artigos da lei que tratam das hipóteses de reduções de alíquotas. Além disso, nós temos também a diferenciação em virtude de crédito presumido.
Por exemplo, serviço de transporte autônomo de carga terá direito a crédito presumido. Resíduos e demais materiais destinados à reciclagem também terá direito a crédito presumido. Produtor rural, pessoa física ou jurídica que seja não optante por IBS, CBS, terá direito a crédito presumido. Então, tem essas possibilidades. Nós temos a cesta básica nacional, que é aquela que tem redução de 100% nas alíquotas, tá? Cesta básica nacional, que vocês devem lembrar, foi objeto de muita polêmica, né? Tiveram aí muitas matérias a respeito desse assunto, aonde falou ali muito sobre a proteína, né? A carne, se a carne seria alíquota zero ou não, e acabou entrando na última versão da cesta básica nacional. Nós temos os regimes específicos, que são os casos aplicáveis àqueles que a não cumulatividade não se encaixa, como é o caso, por exemplo, de instituições financeiras, seguradoras, dentre outras instituições que movimentam principalmente com valores, tá? Nós temos os casos de isenção e imunidade, que estão previstos nos artigos 8 e 9 da Lei Complementar, tá? Isenção e imunidade estão previstos aqui nos artigos 8 e 9 da Lei Complementar, principalmente as imunidades, tá? Imunidades, artigos 8 e 9. Então, recomendo que vocês se debrucem mais profundamente a respeito desse tipo, tá? E nós temos o regime favorecido, pessoal. O regime favorecido é da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio, tá? Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio possuem um regime favorecido.